Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Boa noite. Boa noite. Demorou um Boa pouquinho noite. para abrir a sala, mas Boa estamos noite, aí. Pedro. Boa noite. Boa noite, Boa Pedro. noite. Ei, Carlinha. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Ei, Fabiana. Oi, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carla. Boa noite. Boa noite. É Ei, isso aí, gente, boa noite, tudo bem? A Ju falou não? Oi. A Ju. Tá vendo? Reconheço a voz, hein? É verdade, Pedro. Boa noite. Ei, Valéria. Tudo bem? Oi, tudo bom, Carla? Tudo certinho. Tudo bem. Vamos ver se consigo ficar hoje, que ontem estava Ah, bravo. sim. Vai conseguir, sim. Entrou no telefone e no computador, não. Porque agora que eu tentei Boa noite. não deu. E aí, entrou, ó. Muito bem, gente. Boa noite, Pedro. Buenas noches. Muy bien. Zaque. E você? Yeah. Vamos lá. Beleza. Beleza, sala cheia, logo no começo. No começo sim, né? Com 15 minutos de atraso, mas tá ótimo. Edila, Vitão. A galera tá toda aí. Vamos lá, Isha, querida, você tá aí, né? Jonas, queridão. Tem dois Jonas, Jonas Pacheco e Jonas Moncai. Tô aqui, amado. Não ia perder sua aula, não. Mas que saudade! Realmente. Bom, Tudo bem por aí? E as pequenas? tudo ótimo. As pequenas, cada dia mais... Sereleves. Tipo isso. Manda um beijo pra Bruna. Tá bom. Tá bem? Vamos lá, gente. Deixa eu colocar para gravar. Aliás, deixa eu ver se tem alguém como host. Só um minutinho. Já está gravando, ok. Bom, vou pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar, ok? Para poder ficar tudo bem silencioso. E aí, sempre que quiser, sempre que tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, me interromper, fazer a pergunta sem problemas, tá bom, gente? Que aí fica mais fácil de acompanhar do que enviando pergunta no chat ou esperando levantar a mão, ok? É mais fácil, mais prático me interromper, não tem problema nenhum com isso. Mas quando não tivermos falando, comentando ou perguntando, deixa fechadinho o microfone, tá bom? Ok, então vamos lá. Vou começar o aulão de constelação empresarial. Muito bem. Bom, gente, constelação empresarial, assim como todos os temas dentro de constelação, a gente pode seguir duas abordagens, né? Uma abordagem de olhar para como funciona sistemicamente, né? Esse contexto específico que é a constelação empresarial, organizacional, né? E também podemos olhar com um foco mais terapêutico, num sentido de uma terapia que não leva em conta aquilo que é ideal, ou seja, uma terapia que não se baseia
por aquilo que já é conhecido como uma situação ideal, tá bom? O que significa isso, né? Um viés seria nós olharmos como normalmente o sistema se organiza, e aí a gente vai para a terapia sistêmica, né? E tem um outro viés, que é esse foco terapêutico fenomenológico trazido por nós, né, com muita força pelo Bert Hellinger, né? Tem alguém com o microfone aberto. Então, esse outro viés mais terapêutico que vai apenas olhar para o que está acontecendo ali na sua frente, para a coisa humana acontecente, né? E nós vamos abordar as duas coisas hoje, tá bom? Então, vamos lá. Sobre constelação empresarial, né? Muitos aqui, eu acredito que ou estão na formação do Imensa Vida, ou já são consteladores, né? Ou estão em outras formações de outras escolas, né? Mas vamos usar o chat assim rapidinho, só para a gente marcar assim. Quem imagina quando vai atender, quem for terapeuta, né, ou estiver estudando para ser terapeuta, né? Quem imagina que vai ter dificuldade, que não sabe como fazer para lidar com um atendimento empresarial? Quem tiver, por favor, escreva no chat assim, eu. Nós somos 71 pessoas. Vamos fazer uma rápida amostragem aqui. Ok? Muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam só. Tá vendo? De onde será que vem esse nosso desafio quando a gente diferencia, né, um atendimento de constelação pessoal para um atendimento organizacional, empresarial, né? Onde está a raiz dessa dificuldade que aparece, né? Quando a gente começa a tratar, fala assim, bom, agora eu vou fazer uma constelação empresarial, né? O que será que vem na nossa mente, né, que faz a gente escrever o eu aqui no chat? O que faz a gente dar uma travadinha, né? Será que a gente já imagina previamente como seria uma sessão empresarial, né? Será que a gente diferencia as relações organizacionais das demais relações sociais humanas? Porque se eu for tratar de relacionamento de casal, bom, talvez seja um pouco mais tranquilo. Se eu for tratar de uma questão de problema, alguma questão familiar, né, dificuldade de relacionamento com a mãe, com o pai, ou com avós, tanto faz, ou com irmãos, também parece que está mais dentro do nosso âmbito, né, dentro da nossa seara, né? Se eu for fazer qualquer outro tipo de atendimento que envolva um indivíduo, né, uma pessoa, mas que seja um arranjo social que não seja empresa, parece que é um pouco mais fácil, né? Na hora que a gente pensa num arranjo social organizacional, onde tem uma formalização, né? Tem uma empresa, ou tem uma associação, uma escola, né? Ou tem um órgão uma repartição de um órgão público, por exemplo, onde é possível, talvez, né, os funcionários, os servidores públicos chamarem um constelador para trabalhar, por exemplo, né? Enfim, quando a gente olha para esse tipo de grupo, né, parece que algo mexe um pouquinho com a gente, né? Porque a gente vê esses outros arranjos sociais que não os familiares e que não dentro das amizades, né, desse círculo social menos burocrático, parece que é um pouco mais tranquilo de se trabalhar, não é mesmo? Então, aí o que a gente pode começar a olhar aqui para desmistificar, para poder igualar um pouco mais esses arranjos sociais, né? As ordens do amor, quando a gente olha, né, o que o Hellinger viu, né, e todo o pessoal da sistêmica viu,
no indivíduo e na família, nós costumamos olhar ela muito como se fosse algo que atua no indivíduo dentro da família, não é mesmo? Então, eu vejo assim, ó, eu tenho a hierarquia entre as pessoas. Bom, é muito fácil, eu estou vendo a hierarquia entre o pai e o filho. E o, já está aqui, fica o seu. Ô, Maurício, ligou o microfone aí. Bom, então, eu vejo, por exemplo, né, pertencimento, hierarquia e ordem. Então, eu vou falar de hierarquia, eu vou imaginar o avô, o pai, o filho, né, a mãe e o filho. Eu estou vendo a diferença hierárquica. Isso, né, dentro de um contexto individual familiar, parece que já nos é muito próximo, não é mesmo? Eu vejo o pertencimento, né? Como é forte o vínculo de pertencimento numa família, que é um arranjo social de sangue, né? A família. Então, a ausência, né? A exclusão de alguém que perde o direito de pertencer, ela se torna, para nós aqui, muito clara, né? E com uma força muito grande. O equilíbrio entre dar e receber também, porque quando a gente olha normalmente, a gente vê sempre nas relações par a par, não é mesmo? Então, eu vejo o equilíbrio entre receber a cada duas pessoas, né? Entre mãe e filho, ou entre pai e filho, entre marido e mulher, entre dois irmãos, não é mesmo? Quando a gente vai falar de empresa, é a mesma coisa, gente. Só que nós temos um nível a mais de complexidade, porque o sistema social, digamos assim, familiar, ele é um sistema que nasce naturalmente, né? Nós nascemos, a nossa consciência nasce ali pelos 2, 3 anos de idade, dentro do bojo familiar, e ali eu vou aprendendo essas relações familiares, né? Quando a gente vai tratar de uma empresa, aquilo também é um arranjo social, assim como a família. Aquilo também é um sistema, né? Porém, é um arranjo social artificial, criado pelo homem. Artificial, a gente pode cuidar um pouco mais dessa palavra, né? Nós podemos ter empresas que são arranjos sociais vivos, né? Como o Vitor vai fazer um workshop para nós aí daqui a pouco, que chama Empresas Vivas, o Vitor Leone, né? Quem quiser, siga ele no Instagram lá, que vai ser um maravilhoso workshop dele, eu tenho certeza. Então, esse termo que eu usei, artificial, é assim, não nasce independente de uma vontade de criação, tá? A família. A empresa, ela nasce a partir de uma vontade, né? De uma vontade de criação de um fundador ou de um grupo de fundadores, não é mesmo? Então, ali, quando nasce aquele sistema, nós temos alguém que pensou e que imprimiu uma intenção, né, de fazer algo junto com outras pessoas com um determinado objetivo, né? Isso é o nascimento de uma empresa. Empresa sem outras pessoas não é empresa, né? É uma pessoa que faz alguma coisa. Então, sempre tem alguém. Acho que a Letícia está com o microfone aberto. Letícia, se puder fechar, por favor. Ok. Então, a gente tem, voltando aqui o fio da meada, a gente tem a empresa, né, nascendo como um sistema, um arranjo social mesmo, a partir da criação de alguém, ok? Então, nós temos aqui agora já uma figura importante, que é um fundador, né? Ou um grupo de fundadores, como é o caso de muitas empresas ou de associações, ok? Aí, nasce esse sistema, né, esse arranjo de vínculos entre as pessoas, né, a partir desse objetivo e dos recursos e das operações que vão seguir caminhando junto com a empresa. Quando a gente vai olhar constelação empresarial, né, a parte sistêmica, né, a parte que a gente olha de como funcionam os arranjos sociais, né, nós vamos olhar ali dentro das ordens do amor. Você quer saber alguma coisa agora? Eu não quero não, Edi, obrigado. Oh, meu Deus, perdão. Tranquilo, querida. Meu Deus,
Quando eu sou o host, eu ponho o mudo de todo mundo, mas eu não tô com esse poder hoje aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente vai olhar, gente, as ordens do amor, né, dentro do contexto empresarial. Então, vamos lá. Pedro, Oi. você é host, sim. A gente colocaram já de host. Você tá como Colocaram? host. Oh, beleza. Agora eu tenho poder. Tá bom. Maravilha. Obrigado, Aisha. Bom, então, vamos lá. A gente aprende, né, nas constelações sobre o pertencimento, a hierarquia e a ordem. Veja bem, quando eu nasço numa família, a partir do momento que eu nasci, eu tenho um endereço, né? Um endereço composto de 3 coisas, né? Eu tenho uma localização de pertencimento, uma localização de hierarquia, né? E uma localização, que não seria localização, né? Seria mais assim, um modo natural de agir naquela família, que seria essa forma do dar e receber com cada uma das pessoas ali, ok? Então, eu nasci na minha família, eu tenho o meu lugar. Quem sou eu? Eu sou filho do Pedro e da Cristina, né? Eles são meus pais, vieram antes, né? Eles estão numa hierarquia maior, e eles só dão e eu só recebo, ok? Quando a gente nasce num sistema empresarial, olha só o que eu falei, hein? Quando a gente nasce num sistema empresarial. Vocês estão percebendo isso, né? É isso mesmo a frase. Quando você entra para uma empresa, você nasceu naquele sistema, naquele momento. Aquela faceta sua, né? Uma parte da sua personalidade agora, faz parte daquele sistema. Então, agora você é a Aisha, engenheira aeronáutica da SpaceX, né? Essa é a Aisha agora, ela tem essa faceta agora, né? Ou seja, ganhou um crachá. Você nasceu ali dentro, né? Se a gente for fazer uma analogia com a família, então ali naquele momento você ganhou o seu pertencimento, né? E aí, quem já estava lá antes? Né? Quem já estava lá antes naquela empresa? Bom, antes de tudo estava o fundador. E depois do fundador, talvez tenham vindo muitas pessoas antes de você. Então é como se você entra como o irmão caçulinha, né? Você entra ali, o irmão último da fila, né? Talvez de 100 filhos ou mais, né? De 100 irmãos, né? Então, você ganhou ali esse endereço, né? Dentro da empresa. Só que tem uma outra coisa, né? Todo mundo sabe que dentro das organizações nós temos um arranjo hierárquico funcional. Então, nós temos ali um presidente, um gerente, não sei, diretor, SEO, né? O CEO, né? Aí você vai ter gerências, depois gerências médias, né? E vai descendo até os funcionários que são mais operacionais. Então, você tem uma árvore hierárquica dentro da empresa, que é uma forma de organizar a empresa mais da era industrial, né? Da Revolução Industrial, que marca essa questão da hierarquia também. Então, você vai ter uma hierarquia sistêmica, né, que é você acabou de nascer naquele sistema, você chegou depois de todo mundo, né? Você tem um pertencimento, né? É legal que você seja notado, que você note todo mundo, que você receba todo mundo no seu coração, né? Mas tem a hierarquia funcional, né? Então, você entra e começa a haver, caso não tenha uma clareza nas relações, começa a haver um leve desconforto entre essas 2 hierarquias, né? A gente tem a hierarquia funcional e a hierarquia relacional, a hierarquia social, digamos assim. Começa a haver um leve desconforto, né? Você tem um caso, por exemplo, de que entra hoje, vamos supor, você está nessa empresa há 25 anos, tá? Você já trabalha lá há 25 anos da sua vida, você já passou por tudo que é setor, conhece tudo, já fez muita coisa por essa empresa. E hoje entra uma pessoa para ser o chefe máximo, né? Para ser o presidente da empresa, né?
Se essa pessoa entra numa postura de impor sobre você, né, a hierarquia funcional, o poder que ela tem na hierarquia funcional, certamente haverá um desconforto entre vocês dois. Se você também é essa pessoa que está entrando, né? Às vezes você é agora esse que está entrando para ser o presidente. Você está entrando por último, né? Ou seja, é aquele mais baixo na hierarquia relacional, porém você entra no topo da hierarquia funcional. Como entrar, né? Como entrar numa situação dessa harmonicamente? Alguém consegue imaginar? Como que eu entro hoje para ser presidente de uma empresa harmonicamente com todos que estão lá? Essa é a minha maior dúvida. Como é possível Pedro, fazer algo assim? ó, Oi. eu acredito que é reverenciando os que vieram primeiro, desde o porteiro até os meus subordinados todos, reconhecendo a história de cada um que passou por ali, no sentido profissional, o que eles fizeram, né? Reconhecer o trabalho deles e não desmerecer o que já foi feito, né? Eu chegar colocando uma ideia minha, né? Falando agora dessa forma, pronto, acabou, eu vou estar desmerecendo o que já foi feito. Aí eu acho que eu crio uma desconexão com os funcionários. Eu penso assim. É bem por aí mesmo, né? Como fazer essa reverência, né? Como você entra e de cara você tem uma missão, que normalmente uma pessoa que é contratada para ser um presidente, normalmente ela está sendo chamada para resolver um problema, e é um problemão, né? Porque ela está sendo colocada no topo ali, né? Normalmente, quando alguém chama para ser, né, quando alguém é chamado para ser presidente, você está sendo chamado para alterar as coisas em grandes escalas, né? Alterar o rumo da empresa, né? Como fazer isso, né? Honrando do jeito que você falou, assim, todos, né? Desde o porteiro até todo mundo, né? Vocês estão conseguindo perceber, gente, que tem essa diferença, né? A hierarquia. Depois a gente vai falar um pouco do que tem dentro dessa hierarquia funcional, industrial, né? Que a gente herdou. Bom, a gente pode entrar... Ainda não ficou claro para mim. Porque se a pessoa chega para coordenar e chega para ser uma nova direção, como fazer isso de uma forma que as outras pessoas não se sintam ofendidas? Eu ainda não peguei muito, não. Pois é. Aí é que está. Toda vez que a gente perguntar um como, a gente vai buscar algo já conhecido no passado, né? Toda vez que a gente perguntar um como fazer, e é de propósito que eu pergunto para vocês como fazer, né? Nós vamos buscar uma forma já conhecida, ou seja, algo já, um caminho das pedras, né? Já conhecido. A gente vai buscar na memória, né? É impossível você entrar num grupo agora que você não conhece, tentando acertar de um jeito conhecido, né? Então, seria assim, claro, gente, que isso aqui, assim, pouca gente vive dessa forma, né? Eu vou entrar de peito aberto, sem esperar saber o que fazer, né? Mas seria assim, caso isso aconteça, uma forma que seria natural de acontecer seria a pessoa entrar como se ela dissesse internamente uma frase assim: eu entro na presidência da empresa, mas eu entro a serviço de todos vocês. Se isso acontecer, tá? Se isso, de alguma forma, se materializar, essa pessoa vai estar fazendo duas coisas. Uma, que ela já vai estar entrando em harmonia com todo mundo, mesmo que ela vá para o topo da hierarquia funcional. Tá? Outra coisa que vai acontecer é que ela, com esse ato, já está dissolvendo uma coisa que é colocada na imaginação, né, empresarial, uma coisa que é colocada na hierarquia funcional, que é uma coisinha chamada poder. Quando essa pessoa faz isso, ela abre mão do poder
Ela não abre mão da responsabilidade, né? Daquilo que ela chegou para fazer. Ela abre mão de ser alguém que tem poder sobre outras pessoas, de ser alguém que, em nome da legitimidade concordada, né? Convencionada, pela obediência a essa hierarquia funcional, que ela pode mandar nas pessoas, né? Que ela tem um poder sobre as pessoas. Então, quando isso acontece, ela se livra dessas duas coisas, né? Ela entra harmonicamente, entra com aceitação das pessoas e já entra livre dessa ideia de mandar em outros seres humanos, né? É um desafio, né? O nosso próprio medo de que as coisas saiam do controle, né, impede que nós abramos mão desse poder, né? É sempre o medo, né, gente? O medo é que impede o amor, né? Vocês conseguem ver essas duas coisas acontecendo nessa hipótese, né, da pessoa que entra assim. Então, quando a gente vai fazer uma constelação empresarial, vai olhar para uma empresa sistemicamente, a gente pode olhar para esse tipo de coisa, entendeu? Isso sobre o pertencimento, né? Muitas vezes, pessoas que passaram antes, pessoas que até participaram da fundação da empresa, não são citadas, não são reconhecidas, são vistas com raiva pelas pessoas, né? Aquilo também traz uma quebra do pertencimento. Mas vamos lembrar, gente, dentro daquele sistema, nós somos digamos assim, aquelas consciências formadas pelo nascimento da pessoa na empresa. Não sei se eu fui claro, tá? É assim, é diferente de eu falar que eu estou excluindo a Aisha da minha vida. A Aisha é meu exemplo, tá, Aisha? Assim, eu falo assim, não, aqui na empresa eu não quero que ela participe, tal, mas ela é minha amiga, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é a Aisha pessoa fora da empresa, é a Aisha pessoa dentro da empresa, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer, assim, bem claramente, né? Então, você tem umas quebras de pertencimento, normalmente, né? E aí não é só em grupo empresarial, tá, gente? Qualquer conflito humano, normalmente, a saída mais curta, rápida, aparentemente a mais fácil, é a exclusão, né? Aparentemente, quando você está diante de um conflito, quando você tem uma coisa, principalmente em grupo, onde é preciso olhar para uma pessoa naquele grupo que está, quem sabe, mostrando um sintoma, ela tá aquela pessoa que está com dificuldade de se relacionar com as outras, que está causando problema. A maneira mais rápida é a exclusão, né? Ou seja, vamos demitir. Ninguém é insubstituível, né? Vamos demitir, vamos colocar outro lugar, já chega, né? É claro que ninguém é insubstituível dentro de uma empresa, mas também ninguém é inteiramente substituível, né? Porque ali existe um toque pessoal no desenvolvimento de cada atividade, né? E é mais trabalhoso, talvez, né? Depende das disponibilidades de cada um, chamar essa pessoa e falar, olha, vamos olhar para você. Já pensou se as empresas tivessem, né, um dispositivo ou um processo, algo que falasse assim, não, quando alguém tiver uma dificuldade, nós paramos e olhamos para essa pessoa junto com ela, né? Tem uma história de uma tribo africana, eu não vou lembrar agora qual tribo que é direitinho, mas é assim, quando você nasce na tribo, você ganha uma música, né? A mãe entoa uma música e aquela passa a ser a sua música, ok? E todos te conhecem e conhecem a sua música. Aí, à medida que você vai crescendo, né? Cada vez que você passa, né? Passa por algum ritual de passagem, que você aprende uma coisa nova, importante, canta-se a sua música, né? Você vai, sei lá, casar, vai ter filho, canta-se a sua música. E quando você comete um crime, também junta-se uma roda e canta-se aquela música para você, né?
Ou seja, é um grupo social, além família, né? É um grupo social, além do núcleo familiar pai, mãe, filho, avós, né? Que se organiza dessa forma, né? Amorosamente, quando um destoa, quando um sai do combinado, passa a ser um sintoma, ele é olhado, né? Eles se colocam à volta dele e cantam a música dele, para que ele se lembre de quem ele é. Aquela música que é desde o nascimento da pessoa. É muito sonho ter isso nas nossas empresas? Não sei. Depende, né? Vai depender da nossa vontade. Talvez não cantar uma música, né? Mas antes de excluir, chamar, né? Querer ter um interesse por olhar a pessoa, né? E isso parte, gente, de cada um dentro de uma empresa. Não precisa esperar o dono fazer, né? O chefe determinar. Então, falamos um pouquinho da hierarquia, da exclusão, né? Do pertencimento, do equilíbrio entre dar ou receber, né? Uma coisa que eu acho legal olhar como empresa... Pedro, posso Oi, fazer uma pergunta ainda sobre o pertencimento? Então, claro. assim, a exclusão seria só, identifica só a exclusão quando é uma demissão? Não, não, não. E nem toda demissão é uma exclusão, né? Eu acho que, assim, a exclusão aqui é quando fala assim, eu quero me livrar do problema. Entende? Uma demissão pode acontecer sem que seja dessa forma. Nós podemos chegar e conversar com a pessoa e dizer assim, olha, nós gastamos todos os nossos recursos, nós olhamos junto com você e tal. O nosso relacionamento, né, empresa e funcionário, não está dando mais, né? Então, a partir daqui, sabe, tá tudo na atitude interna, né? Não é só uma demissão e nem toda demissão é uma exclusão, né? Mas essa atitude de uma pessoa do grupo gera um comportamento difícil e a primeira coisa que eu faço, sem querer olhar, é acabar com o problema, isso é sim uma exclusão. E a gente faz isso na família, né? A gente faz isso em todos os nossos círculos, né? Não só na empresa. A gente faz isso com o nosso corpo, né? Com os sintomas do nosso corpo. A gente prefere tacar o remédio para calar a boca do sintoma do que olhar para aquilo. Pedro, sim. Eu posso colocar uma coisa aqui que eu gostaria que fosse visto se realmente se encaixa nessa questão de exclusão. Eu trabalho numa empresa que é do meu cunhado e da minha irmã, né? E eu entrei nessa empresa agora há pouco tempo, e nessa empresa já tinha, é uma empresa pequena, né? Já tinha um outro funcionário, e eu entrei no cargo acima dele, né? Não pelo fato de ser da minha família, mas por conhecimento mesmo que eu tenho. E desde que eu entrei, na verdade, isso antes mesmo de eu entrar na empresa, isso já era meio que recorrente. Ele é um rapaz meio problemático, é um bom funcionário, é um cara que atende muito as expectativas no que ele faz, mas ele é uma pessoa que é limitada em alguns sentidos e acaba deixando a desejar nesse sentido, entende? E eu percebo assim que acontece muito, e agora temos mais um funcionário também, e acontece muito assim de ele ser como se ele fosse excluído. Eu não sei dizer se ele não é excluído assim de ninguém falar com ele, de ninguém estar junto com ele, mas é mais um movimento dele, sabe? E me incomoda assim se talvez você citou esse movimento aí de se fazer quando entra alguém na empresa, né, e essa pessoa honrar quem veio antes, e me preocupa assim se talvez não possa ser um movimento que eu devesse fazer para incluir ele, entende? Sim. Agora, veja bem, tirando esse sentimento de tipo assim, nossa, será que eu posso fazer algo para melhorar? Ou será que eu fiz algo não tão correto, né? Ou não tão bom sistemicamente, né?
esquecendo tudo isso, né? Esquecendo dessa coisa da hierarquia e tal. Só olha para esse rapaz agora, ok? E esquecendo, olha para ele na empresa, esquece de tudo isso. Só olha para ele agora. Se alguém aqui sentir que pode representar esse rapaz, alguém pode, por favor, se colocar? Eu posso. Perfeito, Alan. Então vamos lá, perceba aí, sinta o seu corpo. Você não conhece, né? Mas você pode olhar para o Maurício e o Maurício olhar para você. Se vocês conseguirem colocar o PIN na tela um do outro aí, né? Para marcar. Ok? Seu microfone desligou, Alan. Maurício, não estou te vendo. Fala para eu te ver aí onde você está. Eu acho que você precisa colocar o PIN. Eu estou tentando colocar você no PIN também. Se os outros quiserem Agora fechar sim, a câmera, sim. eles ficam mais destacados. Ok. Perfeito. Então vai lá, Alan. Perceba o que tem de informação agora no seu corpo mesmo. Né? Faz um scanner corporal, assim, do pé até a cabeça. Eu senti o meu do calcanhar para cima, eu senti uma quentura, uma dormência, quase que uma dormência. Ok. Estou sentindo ainda. Dá uma olhadinha para o Maurício. Deixa essa sensação nas pernas livre. Deixa ela seguir o caminho dela. Se ela for aumentar, você deixa aumentar. E se ela for sumindo, não tenta segurar. E foca a sua atenção no Maurício. Maurício, você também. Os olhos dele. Quando você olha para o Maurício, Alan, o que vem de imediato para você no momento que você olha para ele? Ele não me vê. E a dormência na perna está aumentando. O Alan, o Maurício. Sim. Eu vou te falar umas palavras. Se você sentir verdadeiras, você vai repetindo para ele, tá? Por gentileza. Sim. Se você quiser fazer também, tá, querido? Experimenta dizer para ele assim: eu olho para você. Eu olho para você. Mas eu não te vejo inteiro. Mas eu não te vejo inteiro. Eu não vejo a sua capacidade. Muitas vezes eu não vejo a sua capacidade De se manter em pé na vida. De se manter em pé na vida. Parece que você está morrendo aos poucos. Parece que você está morrendo aos poucos. De baixo para cima. De baixo para cima. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas é assim que eu te vejo. Mas é assim que eu te vejo.
Acontece alguma coisa, Alan, ao ouvir essas palavras? A dormência nas pernas passaram, estão passando. Mas eu sinto mágoa. Então, experimenta um pouquinho mais, Maurício. Experimenta assim agora. Depois de te dizer isso, algo se mexe dentro de mim. E aí eu posso ver um pouco além. Aí eu posso sentir o seu coração. E perceber a mágoa que você tem. E isso tem muito mais a ver comigo do que com você. E você gentilmente se coloca nesse lugar comigo. Assim eu posso te reconhecer. Como é que é para você, Maurício, falar essas coisas? É muito interessante porque eu vi muita semelhança do Alan com ele. Não por acaso, né? E é uma pessoa que eu tenho muito apreço por ele, sabe? E eu ver o Alan sorrindo me deixa muito mais tranquilo, muito mais leve para mim. Então experimenta dizer para ele assim, que se dane a hierarquia. Que se dane a hierarquia. E a coisa sistêmica. Eu quero te abraçar, meu amigo. Eu quero te abraçar, meu amigo. Ver o seu sorriso me alegra. E me dá leveza. Muito bom. Tá leve mesmo aí, Maurício? Tô sim. Beleza. Gratidão, Alan. Parece que o Alan travou. Foi só para mim? Travou. Acho que ele voltou, Acho que foi muita emoção. O computador não conseguiu passar o fluxo de amor. Deu uma... Caiu. Deu um curto, né? Voltou. Se você não ouviu, Alan, eu falei gratidão. Valeu. Irmão, como é que tá aí, Alan? Eu senti bem aqui. Perfeito. Me senti bem. Eu, no início, eu não estava vendo os olhos dele, eu estava percebendo ele me olhar de cima para baixo e estava escuro os olhos dele mesmo. E depois das palavras dele, eu comecei a ver os olhos dele, né?
E eu me senti visto e incluído. Perfeito. Bom, Pedro, Oi. Sim, eu Cris. tenho uma pergunta antes de prosseguir, ainda sobre o mesmo o que foi falado. Porque me gerou uma dúvida do seguinte: você tinha falado que, para não ter esse problema todo, para respeitar a hierarquia, teria que abrir mão desse poder sobre o outro, né? E eu lembrei de um caso que me lembra também o que pode acontecer dentro de empresas familiares. De um caso específico de uma empresa em que trabalhavam amigas minhas, e elas entraram e foram entrando amigas para trabalhar, e uma delas era na chefia. Só que o que ocorreu nessa brincadeira? Como era amiga, a coisa toda foi meio que pesada, assim, a favorecer, aí na base da amizade, deu ruim, né, como se esperava, e essas amigas, um grupo se uniu, inclusive, para tirar a que estava na chefia, tirou ela de lá, entrou uma outra amiga no cargo de chefia, só que o problema de hierarquia no sentido de ter alguém que estabelece funções, sabe, e que os outros devem um respeito, uma obediência, digamos assim. Nesse sentido, não existiu mais, porque virou meio que uma terra de ninguém. Achava um desaforo quando a chefe delegava alguma função, quando exigia alguma coisa, e cada um agia e fazia o que queria. Enfim, a empresa, que é uma empresa pública, um órgão público, na verdade, mas que tem essa organização lá dentro, virou uma bagunça. E tudo eu olhando de fora, e bem de fora, sem me meter, porque, né, são amigas minhas também, o que eu olhava era, poxa, tem que ter alguém ali que mande. A minha impressão olhando externa era isso. Eu falei, gente, alguém tem que fazer de fato o papel de chefe, de quem manda, de quem estabelece funções e que o outro obedeça, porque virou uma bagunça. Tipo, virou assim, cada um faz o que quer e não funciona direito. Então, como é que fica isso? E aí eu fico imaginando que dentro de empresas familiares isso é muito possível de ocorrer também, né? De, por exemplo, irmãos iam achar que é um desaforo, um outro irmão, por exemplo, o irmão mais novo está dando ordem, ou até mesmo mais novo, achar um desaforo ter um irmão mais velho ali numa função em que exerce alguma autoridade sobre ele. Então, essa coisa toda pode ser muito comum, inclusive, como foi no grupo de amigos, também na empresa familiar. Como é que lida com isso? Que é meio tenso. Então, como é que fica a questão do poder aí nessa bagunça? Você lembra que o caminho mais curto é a exclusão, ok? E a exclusão é sempre feita com poder. A exclusão é sempre feita com poder, em qualquer grupo, seja na família, seja na empresa. Então, você pode ter tanto o poder da hierarquia, ok? Que, assim, é distribuído certinho, e normalmente a contrabalança desse poder é o medo de perder o emprego, porque eu tenho que seguir a regra, né? Então, você segura a pessoa no medo dela não conseguir outro emprego rápido, e ela continua ali, vivenciando aquela situação, enfim, né? Você tem esse poder hierárquico, mas você também tem o poder dos grupos, dos motins, né? Você tem o poder de um grupo de pessoas que se junta para tirar uma pessoa. Isso é uma exclusão, né? E principalmente quando é público, porque você tem uma estabilidade, né? O fator do medo de ser mandado embora, ele não está ali mais, né? Então, o que vai acontecer é que nós vamos deixar de olhar para um objetivo em grupo e passar a olhar para aquilo que atende o nosso umbigo, e vamos juntar pessoas, né? Para juntar mais poder, para a gente poder fazer o que a gente quer. Né? Alguma coisa aqui que a gente conhece, que passa na televisão todo dia, parece com isso? Sim. Será que parece com isso? Infelizmente. Então, e tem uma outra coisa, tem essa questão, né, da exclusão, do poder, e tem a questão da confusão, né, que você falou, eu vou confundir a hierarquia do lado de casa com a hierarquia dentro da empresa, né? O Bert Hellinger, ele é muito enfático, muito determinante, né? Ele diz assim, não adianta um irmão mais novo ser dono de uma empresa e chamar o mais velho para trabalhar lá numa posição abaixo dele, não vai dar certo, né? O Hellinger fala assim, quando o Hellinger via, né, gente, no início, principalmente no início,
dos livros dele, né? Uma leve diferença hierárquica entre homem e mulher, tá? Antes da gente dar a brecha para falar que é machismo e tal, assim, ele via nos sistemas que apareciam para ele, nas famílias que apareciam para ele, essa leve diferença entre homem e mulher, com o homem sendo levemente maior do que a mulher num casal, ok? E ele falava assim, então, quando a mulher abre uma empresa, ou quando ela é dona de uma empresa, e chama o marido para trabalhar lá, a empresa vai dar errado, porque o marido vai se ver sem poder mandar ali dentro, e a única forma que ele vai ter de se rebelar é destruindo o negócio. Então, o Hellinger, ele tinha essas determinações quando falava de empresarial, né? Mas por que ele falava disso? Porque ele via que, na maioria dos casos, se confundia a hierarquia fora da empresa, familiar, com uma hierarquia interna, né? Então, se fora da empresa eu coloco o poder em alguém, aqui dentro da empresa eu vou querer colocar nessa mesma pessoa, se ela estiver aqui dentro comigo, né? Da mesma forma, pode ter uma confusão assim. Eu sinto falta de, sei lá, um irmão excluído, ou um filho que eu abortei, alguma coisa assim. E, às vezes, eu vou usar aquele sistema empresarial para colocar pessoas ali para suprir essa lacuna. E pessoas que combinam com isso vão chegar e vão encaixar nesse lugar. Então, vocês veem, por isso que eu falei que é mais complexo, né? Mas é a mesma coisa. As normas, as regras são as mesmas, né? São as ordens do amor, é a mesma coisa, só que você tem uma sobreposição de coisas, né? Então, quando você chega para olhar, né? A coisa está toda misturada, né? Você vê a pessoa tentando compensar na empresa aquela dificuldade emocional que ela tem na família, né? E você vê muitas vezes pessoas vendo outras pessoas como recursos mesmo, e não como pessoas. Então isso acontece muito, né? Muitas vezes não é por mal, assim, não é porque a pessoa fala eu vou usar as outras pessoas porque eu sou mal. Não, isso é o que ela aprendeu que é negócio. Para ela, negócio, empresa é isso, né? A gente não vê departamento de recursos humanos, né? Então, nós estamos tratando pessoas como recursos, né? E aí você chega e se depara com isso também. E aí você não vai querer mudar aquilo, você vai acompanhar aquilo, porque alguém chegou até você com uma dificuldade, uma questão empresarial, né? Querendo trabalhar aquela dificuldade, querendo se sentir bem naquele sistema, né? Naquele convívio. E você vai olhar para essa pessoa. Assim como aqui nós olhamos para o Maurício. Entendi. E não para a empresa. Pedro. Sim, Alan, queridão. Deixa eu te ver se eu estou correto. Você foi puxando um fiozinho de toalha aqui na minha cabeça e foi clareando umas coisas. Sim. Quando a gente fala de exclusão, o não reconhecimento também é uma exclusão. Uhum. Não seria também? Sim. E também seguindo essa linha, onde eu quero chegar. Por exemplo, a fundação de uma empresa. Você falou lá, a fundação da empresa já me remeteu ao mestre de obra, à galera da engenharia, até chegar naquela ideia que pode ter surgido numa mesa de bar, ou no escritório da família, entre um pai e um filho, do avô, enfim. E aí vem, né? E muitas ideias podem ter sido roubadas, né? Ou seja, roubadas, não digo roubadas, né? Eu tive uma ideia com você tomando uma cerveja, mas aí você, não, beleza e tal. Aí eu percebi que você não estava muito empolgado, eu fui agir e botei outra pessoa no teu lugar. Eu excluí você. Eu não reconheci você. A ideia da empresa nasceu com você, né?
Mas aí neste caso, porque o que é essa exclusão e esse pertencimento? Isso está ligado a vínculo, né? Vínculo emocional, vínculo entre as pessoas, né? Então eu costumo ver assim, se tem uma reação, vejam bem, isso aqui é uma chavezinha. Se tem uma reação, provavelmente tem conflito. Se tem uma ação, provavelmente não tem o conflito. Porque, veja, se você pega, nesse caso que você trouxe, eu tive uma ideia na mesa do bar, só que eu tive só a ideia, não fiz nada, você pegou e fez, né? Se você faz isso como uma ação, sem reagir a mim, né? Porque o que seria reagir a mim, ao Pedro? Seria assim, nossa, eu estou vendo que ele está com essa ideia, então eu vou correr para fazer, para ganhar o dinheiro na frente dele. Ou, assim, ele nunca quis me escutar, nunca quis que eu estivesse do lado dele, eu vou mostrar para ele, sabe? Esse tipo de coisa, essas reações. Então, quando você reage ao outro, normalmente você vai ter alguma dissonância, alguma violência desse tipo, né? Vamos usar o termo violência, alguma exclusão será feita, né? Porque você está reagindo à pessoa. Mas quando a coisa brota da ação, aquela ideia é uma inspiração que você teve, né? Quem disse que eu sou dono do negócio? Quem disse que a ideia é o negócio? Quem disse que o negócio é só a ideia? Porque você certamente juntou um grupo de pessoas, né? Tem mais gente envolvida, né? Gente querendo fazer alguma coisa. Quem disse que eu que tive a ideia sou dono daquilo ou devo ser, né? Agora, se você, por alguma mágoa ou por alguma reação a mim, me deixa de lado, então vai ter carinha de exclusão, entendeu? É mais por aí. É tipo assim, para a gente não pegar... Fala, Tarso! Beleza, Tarso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, todo mundo. Ixa, fofa. Eu queria acrescentar uma figura que eu acho que pode ser muito útil para a gente enxergar isso que o Alan está apontando e outras coisas como as nossas dificuldades em começar a constelar uma empresa. Que é olhar para o contrato da empresa. O contrato, ele é um representante. E aí você coloca a pessoa de frente ao contrato. Não como a empresa está hoje, não como um funcionário olhando para um patrão, porque o contrato não é o dono da empresa. O contrato é o que aquelas pessoas se contratam, o que aquele termo possibilita aquelas pessoas de fazerem algo juntas, segundo uma inspiração, segundo uma visão. E aí é muito interessante, porque as pessoas que entram em ressonância com o contrato, elas vão ficar bem. E as pessoas que não entram em ressonância, elas vão sofrer. E aí é bem interessante constelar a partir do contrato. Eu convido vocês que querem aprender isso, irem por essa senda. Mas eu queria também dar um pitaco, Pedro, porque eu amo essa história, eu tenho esse troço na veia, eu fui empresário há muitos anos. Eu tenho uma coisa que é assim, uma força chamada amor vai levar você para esse tipo de empresa. Entendeu, Richa? Uma força vai levar você para esse tipo de empresa. Não é um determinismo, não é uma questão de destino. É uma questão que os veios, o fluxo que a vida faz, leva a gente para a empresa que a gente precisa encontrar. E é a empresa que vai te bater na cara. É a empresa que você também vai bater nela. Então,
eu não sei se a gente encontra a parceira certa, mas a empresa certa a gente encontra. Eu convido todo mundo que quer constelar, trabalhar com a empresa, a partir do olhar de que essa empresa é a tampa certa para essa panela hoje. Uhum. E o que essa tampa está falando para a panela? Na verdade, você está fazendo uma pergunta um pouco mais abstrata, que é quanto você consegue ver o amor. Mas essa pergunta é um pouco abstrata. Então, você pergunta, como você está lá na empresa? O que levou você para essa empresa? O que mantém você nessa empresa? Se a pessoa fala aquelas desculpas esfarrapadas do tipo dinheiro, salário, poder e tudo mais, então você já tem um monte de aspectos para avançar, porque isso tem que ser decapado, né? Vai tirando assim como as casquinhas, né, Pedro? Para poder chegar nessa coisa central, que é essa empresa está falando algo para você agora. Senta e escuta. Uhum. E isso é constelar uma empresa. E isso é fazer uma constelação organizacional, isso é ver o amor na empresa. Né? Então, esse é o pitaco que eu queria passar. Tenham confiança de ver essa linha invisível que leva a pessoa até a empresa. Tenham confiança. E a segunda coisa, constelem o contrato. Tudo se aclara com o contrato. Linda aula, Pedro. Micro dentro do macro, né, Tarso? Lindos. Um beijo, legal queridão. que, ó, o beijo, contrato organiza sem poder, né? Porque o poder está, assim, onde está o movimento a partir do contrato? Está na pessoa que age em consonância com o contrato. Todas as pessoas, né? Então, está de dentro para fora. Vê? Não tem poder. Tem combinado, né? Tem um combinado, mas não tem um poder. Não tem uma pessoa que manda na outra. Quando você vai para uma empresa, uma organização horizontal, como eu tenho passado aqui a experiência, né, numa escola Waldorf, por exemplo, né, que é uma associativa, tudo horizontalizado, né? O que acontece? Muitas vezes a coisa se desorganiza e sempre vem aquela chamada, é porque precisa de alguém para mandar, né? Não é, Cris? Tem que ter alguém para mandar, senão não vai dar certo, né? E quando você fala num ambiente desse, alguém mandar, todos se arrepiam, né? Porque a coisa tem que ser horizontal, né? Mas é isso, quem é que manda? Manda a necessidade da hora. Manda aquilo que foi combinado. Mas não é um mandar autoritário. Não é um mandato. Não é um poder. São pessoas fazendo o que precisa ser feito porque elas querem fazer, né? Porque elas querem fazer. A partir do momento que ela faz porque ela é obrigada a fazer, é como permanecer num casamento por obrigação. Deixa de ser casamento. Agora clareou para mim, porque tinha dado a cara, mas essa última fala foi mais... É porque realmente você entra assinando o contrato de coisas que você vai prestar o serviço ali fazer. Então, não é o poder de alguém mandar você ter, é você se conscientizar do que você se propôs a fazer ao entrar na empresa e fazer, né? Realmente, agora ficou tranquilo na minha cabeça a história do poder. Obrigada. Diga, Vitão. Ouvindo o Tarso falar sobre contratos, eu estava vendo esses tempos atrás como que funciona a questão da hierarquia em empresas de autogestão, né? Que elas não são a mesma coisa que uma empresa horizontal. É importante compreender essa diferença também, né?
E eu vi alguém falando que eu achei muito interessante, que muitas vezes existem os contratos explícitos, que são realmente aqueles que eu assinei, aqueles que eu concordei em fazer, e existem, na verdade, os contratos implícitos, que são os que regem aquele comportamento dentro daquela empresa, né? Então, por que eu me coloquei naquele cargo? Por exemplo, se o meu líder não está cumprindo a função dele, será que eu não estou internamente tentando ocupar aquele lugar que está vago, né? Então, a gente pode perceber o quanto que essas dinâmicas querem dizer para a gente dentro da empresa. O que é aquilo que eu realmente assinei e o que é aquilo que está realmente acontecendo, né? E quando a gente fala de colocar o próprio contrato como para a gente olhar para ele, eu gosto muito de colocar a própria empresa, porque a empresa diz, quando você faz um movimento em qualquer outro elemento, a empresa se movimenta, ela fala, ó, aqui ficou mais rígido, aqui ficou mais duro, aqui ficou mais legal. Então a gente pode olhar para o que realmente é, né? O que é o propósito dessa empresa, qual é a direção que ela está indo e qual é o contrato explícito, na verdade, que precisa ser olhado, né? Muito bom. E o que você acha que normalmente é mais verdadeiro? O contrato implícito ou o explícito? O que é mais verdadeiro? Eu acho que o contrato implícito ele me leva a uma ação, né? Mas eu não assinei ele de forma consciente. Não foi isso que eu contratei quando eu entrei naquele lugar, naquela função, naquela posição, né? Então, na questão assim de ser o que me motiva, a motivação da minha ação, eu acho que o implícito acaba sendo mais verdadeiro do que o explícito nesse caso. E o explícito sendo um guia para a gente olhar para ele. O que mais frustra você? É o contrato explícito ou o implícito? Para mim, eu acho que é o explícito. Para mim, é o explícito. É porque a força do contrato explícito ela está na legitimidade da lei, digamos assim, né? Ela está ali na legitimidade legal. Por que vale? Porque eu assinei, porque nós temos um ordenamento jurídico. Então, ou seja, aquilo está fora da minha responsabilidade, aquilo é maior, né? É imposto, é colocado. Normalmente, você não chega para uma empresa para discutir os termos do contrato de trabalho com a empresa, né? Ela te apresenta um contrato de trabalho e você assina ou não, né? Então, assim, aquilo já chega para você assim. E o contrato implícito é aquilo que você de verdade está fazendo, sabe? É o que você realmente está ali fazendo. É aquilo que você não conta para ninguém, mas é o que está dentro. E isso acontece, né, gente? Casamentos, né? Outros arranjos sociais também, né? Vocês estão pegando, mais ou menos? Muito, né? Com certeza. Pedro, e com a pergunta do Vitor e do Tarso, quando uma empresa, por exemplo, ela é muito antiga, ela teve um contrato que foi estabelecido numa outra época, né? E ao passar do tempo, aquela roupagem vai mudando, mas o contrato original ainda se mantém no tempo. Mas ao passar das gerações, as pessoas foram se adaptando. Aí tem que refazer o contrato. Como que honra? Agradece, né, o que foi e refaz o contrato, porque o contrato já é outro, não é mais aquele. E muitas vezes fica preso naquele que era antigo e já não é mais o que é. Se a gente olhar, olha só que interessante. Quando a gente pensa assim, qual é o contrato que uma laranjeira fez com a própria semente? Qual é o contrato que estava na semente da laranjeira? Né? Ali dentro da semente você tem a informação de toda a árvore. A semente já sabia que ia ser laranjeira. Isso. Só que será que cada célula da laranjeira entra assim, agora eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir esse mandato aqui. Né? Ou será que cada célula da laranjeira simplesmente está ali e ela funciona bem ali durante o tempo que ela fica porque aquilo se encaixa, porque aquilo é o que ela é, né?
Será que nós não podemos simplesmente estar nos grupos onde a gente chegou, porque essa força do amor nos levou, e ali nós podemos ser quem nós somos, e assim a empresa é quem ela é, porque cada um que está lá dentro é quem é? Ou será que a gente precisa de uma formalização ou de uma ideia de um fundador que vai se perpetuar, né, para ser seguida porque precisa ser seguida? Será que nós podemos ter empresas onde as pessoas podem ser o que elas são e se desabrochar naquilo que elas têm para desabrochar? Aí seriam Será as que... empresas vivas, como Sem você querer disse no puxar começo. saco. Ó, sem querer puxar saco, tá, gente? Será que o Imensa Vida se parece com algo assim? Pelo que vocês conhecem, pelo que vocês olham assim? Porque eu imagino, né? Deve ter um imaginário, né? Como que é ser professor do Imensa Vida? Algum, você é, né, Aisha? Alguns aqui são, o Tarso é e tal. Mas me parece que é um lugar onde você pode ser quem você é. E desabrochar aquilo que você tem para desabrochar. Será que a gente precisa ter algo que segure as pessoas naquele formato que a árvore precisa ter? Tudo isso que estou fazendo, gente, é pergunta, tá? Eu não estou afirmando nada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Uhum. Qual que é a melhor empresa do mundo para você? A empresa sem empresa. Eu gosto de olhar a própria natureza como sendo a melhor empresa do mundo. O melhor exemplo que a gente pode ter de como que organismos podem se organizar e se relacionar e que as coisas vão acontecendo, né? Se a gente pensar que a ideia de uma empresa pode ser dar continuidade a si mesma, a natureza é a melhor do mundo, né? Porque ela está aí para sempre. E olha como que ela se organiza, né? Não existe um poder concentrado em algum lugar dentro de uma floresta. A árvore anciã manda que as outras arvorinhas pequenininhas cresçam daquele jeito, né? Não, as coisas vão acontecendo, né? E o poder ali me parece ser distribuído de alguma forma. É porque tem uma coisinha ainda além do poder, que é o chamado propósito, né? O propósito, ele é o ponto central da estratégia. E empresa, normalmente, a gente trata, né, normalmente, no âmbito administrativo e tal, de estratégia. E estratégia trata de sobrevivência, né, de perenidade, como você está trazendo, assim, de se manter as provações ao longo do tempo. Então, uma empresa que vive 100 anos é uma empresa de sucesso, né? É uma empresa boa. Então, se a natureza está aí desde sempre, então ela é o melhor exemplo, né? Então, assim, mas a questão do propósito, você pode perguntar para a laranjeira também, né? Ô, laranjeira, você faz estratégia para existir? Né? Você segue um propósito, laranjeira, né? Será? Porque até o biólogo usa esse termo da estratégia, né? O biólogo usa, ele diz assim, a planta faz essa estratégia, né? Ou será que aquilo não é como as coisas se acomodaram e continuam seguindo da forma mais harmônica, da forma que a vida consegue, né? Da forma que a vida está passando, assim, nem precisa ser a mais harmônica, mas é uma forma por onde a vida está passando, né? É um pé de laranja. E será que ele tem uma estratégia e um propósito? Às vezes eu gosto de trocar a palavra propósito por direção. Uhum. Qual é a direção que aquilo está caminhando, né? Você perguntar qual que é a direção da natureza? Talvez seja apenas ser natureza. E esse é um ótimo propósito, talvez, né, de ser. Qual é a direção do crescimento de uma flor? Né? Mas mesmo a laranjeira, Pedro, ela vai nascer e crescer, né, se desenvolver de acordo com as condições do solo. Então, assim, uma laranjeira que nasce, né, num terreno que tem muita água, por exemplo, vai ser de um jeito. Uma semente da laranjeira que vai para um deserto, vai para um terreno mais árido, né? Mesmo assim, ela está seguindo essa direção, né? Que é o que traz o Victor aí. Ela está vivendo de acordo com as condições possíveis, né? Mas está ali sendo uma laranjeira que vai ser diferente de completamente outra,
né? E parece Mesmo as que é uma laranjeiras não vão expressão. ser iguais. E parece que é uma expressão. E se você olha o ser separado do ambiente, você está individualizando ela, né? Então, a expressão da vida da laranjeira envolve o ambiente onde ela está. A expressão é do ambiente inteiro. A expressão ali da laranjeira é do universo inteiro, se você for levar a máxima coerência. Né? Então, aquela é uma expressão do todo, né? Assim como é cada ser humano. Então, se você separa um ambiente árido de um ambiente propício e trata a laranjeira como um indivíduo, aí ela já passou, já olhou. Mas, assim, eu também fiz isso, né? Eu coloquei a laranjeira como exemplo aqui. Mas é isso mesmo, assim. Como que a gente pode abrir o nosso olhar, né? Com esse exemplo. Pedro, Diga, Rita. Pedro, você fez um trabalho num dos nossos, tá? E nesse momento de falar da empresa, eu não me sentia pertencente a uma empresa como cofundadora. E você me colocou no meu lugar. Ali naquele momento, assim, você me fez enxergar qual era o meu lugar. Mas aquilo ficou um ano. Chacoalhando, pesando, porque eu achava que era muito para mim. E esse ano, eu fui procurada pelos cabeças, pelos fundadores, e com a fala, você é cofundadora, você tá... E eles vieram com a fala assim que você fez, você é cofundadora, você veio primeiro, ali, naquela situação. E eu vou dizer para você, você veio muito forte para mim nesse momento, na figura desses outros fundadores, e como a coisa ficou leve depois disso. Então, a gente assumiu o lugar dentro da empresa, o lugar que é da gente mesmo, né? Você se olhar, porque não é para os outros se olhar como tal. É lógico que é bom que os outros reconheçam como tal, mas é você também se sentir pertencente e assumir esse lugar. Então, eu gostaria que você soubesse disso, porque foi muito importante. Adorei. Que legal, Rita. Tá vendo, gente? A constelação traz a montanha até o Maomé. Eu vou dar uma saída que eu tenho compromisso às 9, outros 11. Um beijo para todo mundo. Tarso. Obrigado, Tarso. Bom trabalho para todos. É uma delícia ver você, Leonor, Jonas, todos que estão aqui, que não dá para falar o nome. Um beijo. Beijo, queridão. Ai, ai. Então, bom, deu 21 horas, a gente pode dar um chorinho aí, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas é interessante isso que você traz, né, Rita? Porque algo moveu ali na constelação, que não foi o Pedro que fez, né? Não foi o Pedro que moveu, né? Mas, normalmente, o que se move é assim, é aquilo que é falso sendo dissolvido, né? E dando espaço para que o verdadeiro cresça, né? Porque o que a gente faz é isso, né? Algo trazia dificuldade para você realmente se validar como cofundadora. Esse algo é que deve ter ido se dissolvendo, né? E ao longo desse ano. E talvez, no momento propício, essas pessoas chegaram, né, com esse ato tão bonito, assim, né, da empresa reconhecer isso, né? É muito bonito ver isso acontecer. Porque trabalhando 25 anos ali, eu realmente não sentia esse lugar. E ficou reverberando um ano para eu ouvir de outra pessoa, de dentro do núcleo. Então, foi lindo mesmo. Aí, parece que validou mesmo. Falei, não, eu sou. Muito obrigada, porque não é a gente que faz, né? No seu caso, você que fez,
mas eu Foi no nosso acredito muito encontro. que o nosso encontro, e a gente consegue abrir um portal tão lindo para que a coisa chegue onde tem que chegar. E você usou a palavra certa, é a verdade, né? Que a verdade chegue, que a verdade aconteça, né? Isso é maravilhoso. É isso, gente. É sempre isso, né? Eu sempre falo, constelação é simples. É o falso deixando de ser tomado como verdadeiro. É a pessoa parando de olhar para trás e olhando para frente, né? É só isso, nada mais. Nós não precisamos acertar os sistemas. Não precisamos colocar as pessoas no lugar correto sistemicamente. Basta que aquilo que está ali causando desconforto seja olhado e não excluído. Seja olhado, seja visto, e que aquele movimento dentro daquela questão se desenrole, né? Se desenrole, né? Talvez dentro da constelação, talvez depois, né? Que aquilo seja visto e aceito, né? Como falso que é, e não como verdadeiro mais. Esse é que é o ponto. Olhar para o falso e reconhecer ele como falso que ele é, né? Como assim falso, gente? Um falso de, por exemplo, aqui dentro da empresa eu consigo compensar a minha diferença com a minha mãe. Isso é falso, né? E o falso também é essa própria diferença, né? Isso que causa a diferença lá é falso também. É sempre algo que que é colocado pela crença, né? É colocado por algo que a gente acredita, né? Esses dias eu li um livrinho simples assim, mas que é muito vivo, que outras pessoas já fizeram até grupos de estudos dele e tal, que chama Os Quatro Compromissos, né? E é o compromisso. Compromisso falso, quando é visto como falso, pronto, ele já está visto. A partir daí, as coisas vão desenrolando. Ok? Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer falar alguma coisa para a gente prosseguir? A gente pode ir até as 9h15. Oi, Pedro. E aí, Carlinha? Vamos lá. Eu queria tentar uma analogia ao contrário, né? Para quem, no meu caso, eu estou participando, né? Estou participando de um processo seletivo e até agora a gente está falando de dentro da empresa, né? Das pessoas já dentro da empresa. E eu estou há 2 anos tentando uma recolocação no mercado de trabalho. E eu tenho percebido, né? É um processo seletivo que eu estou passando grande, eu já fiz 6 etapas, eu já passei na 6. Mas eu não tenho retorno, sabe? Eu não tenho ou sim, nem o não. Como que essa demora, isso me causa, né, uma certa ansiedade, porque você acompanhou um pouco da minha trajetória, né? E isso é uma coisa que foi grandiosa para mim nos últimos dias, né? É uma empresa muito, muito boa, muito correta, mas não flui, né? As coisas não fluem. Eu fico assim, né? O porquê disso? Porque eu já tive até entrevista, né, com a diretora, a maior gestora, mas eu estou sempre no stand-by, né? Só mais pouquinho, só mais pouquinho. E pelo que você fala, a minha leitura é a seguinte: da laranja, vamos dizer assim, eu estou só ali, sabe, ainda só esperando cair, assim. É um contexto que eu queria ver diferente, né? O estar de fora para entrar no contexto, para ir ser inserido. Lembra do ver o falso como falso, né? Sim. Então, olha para uma coisa assim, ó. Experimenta dizer assim, ao invés de as coisas não fluem nessa empresa, experimenta dizer assim, as coisas não fluem, pode falar. As coisas não fluem no ritmo que eu quero. No ritmo que eu quero. Ok. E eu quero um ritmo diferente.
E eu quero um ritmo diferente. Desde que a empresa está tendo. Desde que a empresa está tendo. É isso. O falso não é... As coisas fluem. Elas só não estão fluindo no ritmo que você quer. Sim. Sim. Ok. E você não precisa falar assim agora, nossa, eu tô errado, eu tô querendo apressar, eu tô querendo ser maior do que a empresa, eu tô querendo determinar o ritmo dela. Não. Não, esquece tudo isso. Porque tudo isso é falso também. Sim. O verdadeiro é só o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você está com uma ansiedade. E essa ansiedade é natural de todo mundo que espera algo muito desejado. Assim somos nós humanos, né? Sim, sim. Somos nós. Quando algo é muito desejado, a criança dorme e fica acordando para ver se o Papai Noel já passou, né? Perfeito. Isso mesmo. Obrigada. Ô, querido, que isso? De nada. Oi, Pedro. Oi, Denise. Tá joia, querida? Tô joia, tô tranquilo. Então, eu surgiu uma dúvida aqui, eu vim pensando a respeito dela. Tem a questão dos contratos, né? Fala-se daquele movimento da pessoa assinar o contrato, que aquilo ali vai impor nela um senso de responsabilidade, vamos assim dizer. Só que hoje, isso acontece inclusive comigo, cliente que está em outro estado, em outro local, e em razão da pandemia também, né, às vezes até o que está próximo aqui, os contratos digitais. Como funciona o efeito deles? Porque eu até, esses dias eu fui pesquisar alguns sites, né, sobre isso. Então, você anexa o contrato, lá o PDF, ele faz a assinatura toda digital. Isso traz o mesmo, até que ponto na prática traz o mesmo senso de responsabilidade para a pessoa que está assinando? Essa pergunta é assim, será que a pessoa vai ter o mesmo medo que ela tem de ser processada na justiça quando ela tem um contrato assinado com firma reconhecida, se ela assinar esse contrato digitalmente? Ou seja, será que nós vamos continuar apostando que o outro vai ser falho, que o outro vai falhar e que nós precisamos nos garantir quando ele falhar para a gente poder exigir dele aquilo que ele comprometeu? Ou será que nós podemos dar votos de confiança? Né? Quanto será que eu estou disposto a perder em nome do meu voto de confiança? Será que eu preciso também perder alguma coisa? Você me chegou com uma pergunta, eu estou te devolvendo várias perguntas, olha só. Então, a gente começou olhando para a forma do contrato, digital ou física. O que está por trás da forma? Isso é uma coisa legal para a gente, como constelador, começar a exercitar esse tipo de olhar, né? O que está por trás da simples forma? Porque quando você fala, é muito claro, né? Um contrato assinado em papel, ele tem uma força de legitimidade que eu vou querer usar quando? Quando que eu vou querer usar essa força? Quando eu quiser exigir do outro que ele cumpra aquilo que ele me prometeu. E aí, é como se fosse um irmão chamando o pai para chamar a atenção do outro irmão, porque o contrato, né, o juiz, a justiça, a lei, é o pai, né? Pai, eu combinei com ele, só que ele não me devolveu, pai. Toma dele, por favor, pai. Executa os bens dele, por favor, para eu poder receber aqui, para eu não ficar sem o meu, né? Ou seja, a gente está pedindo um maior para agir, né? Ou seja, já tem toda uma preparação, toda uma coisa antes, em nome de quê? Em nome de não confiar no outro. E você pode dizer assim, é assim mesmo, se eu confiar nos outros, eu vou tomar ferro, porque o mundo está cheio de espertalhão, né? Eu tive O mundo está cheio de espertalhão, né? Mas também tem muita gente. Eu tive esses casos.
E hoje, até mesmo para organizar, né, até sistemicamente, estou organizando todos os contratos. Então, eu tive cliente ano passado que eu tinha uma relação de confiança, mandei até por escrito, ele nunca devolveu o assinado, nunca retornou, e aí, do nada, eu não quero assim mais, entendeu? Então, que a pessoa e eu já observei o comportamento, quando ele assina, ele se compromete. Comprometimento que eu vejo mais. É porque é uma relação que já é construída assim, né, Denise? Já é construída não na confiança. Então, o combinado ali, né, o contrato implícito, né, gente, é este ali. E pode continuar sendo esse, não tem problema nenhum. Mas é este, né? É aquele contrato assim, nós somos amigos, mas vamos fazer um contrato aqui porque, né, caso algo dê errado, né? Aquilo que fala por fora não é o que está por dentro. O que está por dentro é, poxa, eu não posso confiar em você cegamente, então vamos fazer esse instrumento, né? E tá tudo bem ser assim, né? Não, é o jeito como está se organizando hoje essa empresa, tá tudo certo, né? Aqui na nossa escola, ou em outras associações, né? Por exemplo, tem gente que que está com as contribuições atrasadas, né? Enquanto a pessoa quer negociar, a gente negocia, né? Não, a gente reparcela, a gente faz tudo. Na hora que a pessoa fala assim, não, não me liga mais, não. A gente poderia executar o contrato na justiça. Mas aqui a política coloca aí no devedores duvidosos, se receber um dia, tá bem. Se não, tá tudo certo, a gente vai sobrevivendo com esses que estão aqui hoje. Tá? E com os novos que entram. Então, você não gasta energia com aquilo. É uma opção também. Sim. O Hellinger coloca essa como a única opção saudável. Ele fala assim, se alguém está te devendo alguma coisa, se alguém te lesou, deixa essa pessoa arcar com as consequências dos atos dela. Não tente exigir dela um retorno. Porque você você vai gastar energia com isso, vai aumentar seu vínculo com isso, né? E normalmente aquilo que você recebe não repõe o que já passou. Sim. Né? Então siga em frente, sem reagir a essa pessoa, mas isso por muitos pode ser visto como ser bobo, né? Por outros pode ser, eu não gasto energia com essa pessoa, eu prefiro investir com aquelas outras pessoas que estão aqui comigo. Né? Às vezes eu esqueço das que estão aqui porque eu estou brigando com isso daqui, né? Na prática, quando eu faço o contrato, organizo tudo para ficar bem definido, tudo certinho, se o começa a pisar na bola, eu prefiro reincidir, não tem que pagar a multa, não tem nada, tá tudo certo, vai embora. Eu tenho que fazer dessa forma, sabe? De acordo com o nosso combinado aqui, você está me devendo 10 mil. Você sabe disso, eu sei disso. Cabe a você arcar com isso ou não. Se você quiser negociar, estou aqui à disposição. Se não, está com você a responsabilidade. É mesmo. Agora, se eu estou olhando para as outras pessoas, se eu estou olhando para os novos que chegam, normalmente a força está nos novos, né? Então, se eu fico com medo da minha empresa quebrar porque eu vou tomar uma atitude dessa, então eu estou esquecendo dos novos, né? É claro, gente, tudo isso é muito mais complexo do que essa conversa aqui. É claro, tem balanço patrimonial, tem imposto, tem fornecedor que vai te cobrar amanhã. Lógico que tem tudo isso, né, para quem está numa empresa. Mas por trás de tudo isso, tem esses fundamentos. Né? E para nós aqui que somos terapeutas, o que nos interessa são os fundamentos. São os fundamentos que estão nas relações humanas. Porque a empresa, ela é uma criação mental. O que está acontecendo de verdade é uma relação humana. Né? É um relacionamento humano. Entre você, seus clientes, seus fornecedores. Né? E aí nós aqui olhamos para isso. Pedro. Diga, Elisa. Deixa eu te falar, quando você falou assim, a gente tem que parar de olhar para trás e para frente. E olhar para frente.
olhar para frente, mas a gente sempre tem que olhar para as memórias que ficaram atrás. Não, veja bem, é assim, Não é? honrar... Porque o que foi excluído está lá atrás, então a gente vai internamente olhar para trás, entre aspas. Não sei se você entendeu. E o falso porque... também, não entendi muito bem o falso. É assim. Seja dissolvido. O falso é assim, vamos supor, você acha que realmente alguém pode ser maior do que a mãe? É possível isso acontecer? Não é possível, mas acontece, né? Pois é, mas acontece aonde? Tem filho que se vê maior do que a mãe. Então, acontece na cabeça dele. Na desordem acontece, né? Isso, mas essa desordem está onde? Na cabeça. Está na mente. Entende? Então, ele cria a imagem de que ele é maior do que a mãe. Essa imagem é falsa. Ah, tá. Entende? Isso é o falso. Porque até então, ele não vê ela como uma imagem falsa, ele vê aquilo como verdade. Ou seja, ele toma o falso como verdadeiro. Ele tem, eu realmente sou maior do que minha mãe. Realmente, se eu não cuidar da minha mãe, ela vai morrer. Eu preciso fazer tudo porque ela sozinha não dá conta. Né? Ou seja, aquilo para mim é verdadeiro. Ou seja, eu estou tomando um falso como verdadeiro. A partir do momento que eu vejo o falso como falso, aí isso é verdadeiro. Ver o falso como falso é verdadeiro. Você citou a mãe, hoje eu cuido. Minha mãe está com Alzheimer e ela está com a cuidadora ali. Então, você falou uma coisa que tem a ver comigo, né? De achar que antes eu queria ficar aqui, não queria ficar aqui porque nossa, ela está lá e eu estou deixando ela lá, papapá. Você está rindo. Quer dizer, aí eu estou tirando isso. Não, ela sobrevive lá, numa boa, lá com a moça que está cuidando dela ali agora, e ponto, e é isso, né? Então, é o verdadeiro. O cuidar da mãe não tem problema nenhum. Né? Não é um se sentir maior. O problema é essa culpa que aparece, é esse medo que aparece. Né? Exatamente. De estar fora. E cuidar por culpa e por medo ou por obrigação. Aí não é cuidar. Por amor. É por amor. Exato. Né? Aí, entende? Aí flui, né? O falso e o verdadeiro é isso, né? Aí, entendi. O olhar para trás é assim, honrar quem veio antes, gente, não entrar em conflito com quem veio antes. Não é ficar ajoelhando para trás e rezando para quem veio antes, não. É simplesmente não estar mais em conflito com aquilo que já veio. É pegar o que você recebeu e seguir. Exato. O excluído, ele não está excluído lá atrás. Se ele ainda está excluído, ele está excluído agora. Se ele ainda está excluído, ele está excluído agora. Você está entendendo? Ele ainda está excluído. Ou seja, hoje ele está excluído ainda, né? Ou seja, não estou olhando para trás, eu estou olhando para agora. O que acontece nesse excluído? Acontece que hoje eu, pelas relações que vieram até mim, hoje eu faço algo que é excluir aquela pessoa. Né? Ou seja, está tudo aqui, gente. Então, esse olhar para trás é ficar reagindo ao de trás. Reagindo como, né? Nossa, vovó, você não pôde casar com o homem que você amava. Pode deixar, vovó. Eu vou amar todas as pessoas em seu nome. Né? Eu vou viver todos os amores que você não viveu, vovó. Ou seja, isso é reagir, isso é olhar para trás. Mas é inconsciente, né? Isso é inconsciente. É inconsciente. Aí que assim, está o X. Aí que estão problemas, memórias internas. Né? A hora que você descobre e vê essas memórias internas, que você reage de uma forma diferente, não é assim? Isso. Aí você age, né? Aí você para de viver os amores da avó e vive os seus. Né? Exato, exatamente. É muito legal. Mais ou menos por aí. Tá legal, obrigada, viu?
Muito bem, gente. Podemos finalizar por hoje? Qual que é a próxima? Aula desse aulão temático? Não, tá tendo, né? Tem Toda algum... semana tem, só que a gente ainda não sabe quem vai ser para a semana que vem. Tá Então, legal. vai chegando mais perto assim, a gente vai escalando as pessoas. Legal. Então, tem que ficar de olho. Hoje acabou que a divulgação foi em cima da hora, né? Mas, graças a Deus, vocês estão todos aqui, a coisa deu certo. Peguei em tempo. Pegamos em tempo. Gente, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por terem ficado aqui batendo esse papo. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, né? E eu nunca trago algo pronto, porque eu gosto de olhar junto, né? E hoje, assim, o que eu queria, né? O que eu tive vontade, assim, de fazer foi isso, trazer esse olhar. Na verdade, tem sido sempre isso que eu tenho gostado de fazer, acender um tipo de olhar nas pessoas, que é um olhar que olha para o que está por trás da forma. É um olhar que tenta olhar para a essência. É um olhar que esquece aquilo que está lá no sistêmico, bonitinho, e olha para o que está aqui agora. Né? Então, eu acho que é isso. Né? É sempre esse o convite que eu faço. Né? Acendam o olhar de vocês para isso que está vivo por trás do mundo das formas. Ok? Maravilhoso, meu querido. Muito bom. Sempre é muito bom estar com você, né? É ótimo. Adoro estar com você também, Rita. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso a noite de hoje. Também agradeço, gente. A todos vocês, viu? Verdadeiramente. Grande beijo. Ok? E tamo junto. Obrigada, beijo. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Gratidão, queridão. Obrigada. Beijo. Obrigada pela aula, Pedro. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.